Boa noite. Este é o 5º programa da série do Opinião Pernambuco com os candidatos ao governo do Estado. Nosso convidado de hoje é Jair Pedro, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Jair Pedro é servidor público estadual da área da saúde. Tem 53 anos, nasceu no Recife e iniciou a vida política no movimento sindical. Foi diretor do sindicato de sua categoria e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Em 94, participou da fundação do PSTU e de 2006 até aqui foi candidato a vereador, prefeito e vice-prefeito do Recife e também governador e vice-governador. Inclusive já esteve aqui conosco no Opinião Pernambuco por ocasião das eleições de 2012. Boa noite, Jair Pedro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite aos telespectadores da Opinião Pernambuco. Quero dizer que acompanho esse programa, gosto muito, inclusive, pelo conteúdo. E para mim é um prazer imenso, né? É um espaço democrático e a gente tem que aproveitar para que as pessoas conheçam nossas propostas. Além do candidato, participa dessa entrevista Roberto Souza, que é jornalista responsável pelo programa Redator Comunitário, aqui na Universitária FM 99.9. Boa noite, Roberto. Obrigado pela sua presença também. Boa noite, Aimone. Boa noite, Jair. É muito bom estar aqui para debater as eleições de 2014. Vamos começar então com as nossas perguntas. Eu queria começar, se Roberto me permite, com uma pergunta sobre o objetivo da sua candidatura. No seu programa de governo, que está disponível no site da Justiça Eleitoral, o senhor e o seu partido afirmam que a sua candidatura está a serviço das lutas da classe trabalhadora e do fortalecimento de uma alternativa socialista, não apenas eleitoral, mas principalmente para a ação direta de classe, como as greves e mobilizações. No entanto, o PSTU, nas últimas eleições, conseguiu a façanha de eleger pessoas, de fato, vereadores. O PSTU tem vereador em Natal, aqui perto, no Rio Grande do Norte, e o PSTU também tem vereador em Belém do Pará. Aí a minha primeira pergunta seria essa. A sua candidatura é para valer mesmo? O senhor e o seu partido têm pretensão de se eleger, de eleger deputados estaduais, deputados federais? Tem essa pretensão de ter sucesso nessa corrida eleitoral? Então, primeiro dizer que nós estamos nessa candidatura para representar, né, a classe trabalhadora. E mais que isso, nós queremos aqui apresentar uma plataforma de luta para levar os trabalhadores do estado de Pernambuco e do nosso país, ajudar nessa construção, para levá-los ao poder. Nós estamos dizendo que Pernambuco, nos últimos anos, não tem, né, dado prioridade à classe trabalhadora. E a gente vai detalhar ao longo do debate. E a nossa candidatura é para valer, sim. Nós não estamos aqui para brincar, né, de fazer política. Muito pelo contrário, nós acreditamos no nosso projeto político, nós temos uma estratégia de sociedade e queremos aqui fazer esse debate, né, de que sociedade os trabalhadores precisam para que tenham suas reivindicações atendidas, como, por exemplo, a luta pelas 30 horas. Nesse sentido, só para complementar a pergunta inicial, se não estou enganado, o sucesso das candidaturas do PSTU que chegaram aos parlamentos municipais foi feito através de alianças com partidos com proposta mais ou menos parecida com a de vocês. No entanto, aqui em Pernambuco, a esquerda está totalmente isolada, né? Os partidos estão, a maioria das vezes, com candidaturas solitárias. Por que no seu caso, também não há alianças, não houve alianças com partidos com uma plataforma semelhante? Veja, o nome do nosso partido é Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Então, por estratégia e por tática, nós sempre buscamos a unidade da classe. Agora, nem sempre é possível, e depende da gente, são fatores objetivos. Por exemplo, nós estávamos conversando com o PCB já no começo do ano para uma possível unidade e o PCB colocou para nós de forma legítima que tinha uma pretensão de lançar a sua candidatura própria. Aceitamos, sem nenhum problema, sem nenhum entrave nesse sentido. E respeitamos o posicionamento. O PSOL foi diferente. Nós procuramos o PSOL, na figura do seu presidente de então, o Zé Gomes, e o Edilson, que estava afastado,
e ficamos de conversar para acertar os caminhos nesse sentido, mas eles não nos procuraram. Insistimos, soltamos inclusive material, panfleto, cobrando essa possível unidade e também não foi possível. E fomos surpreendidos com a coligação do PSOL com o PMN, né, que é um partido que quem está vendo agora, né, as candidaturas na televisão está vendo que está chamando o voto no Aécio Neves. Então é uma contradição completa. E mais, tem um acordo também com o próprio Raul Jugman, certo? Isso está acontecendo inclusive nos Facebooks, aparece a foto do Edilson junto com o Raul Jugman, que nós temos desacordo completo pelo projeto político desses senhores e, né, desses partidos que estão aí já à direita há algum tempo e atacando a classe trabalhadora. Então, nenhum partido que ataque a classe trabalhadora, nós fazemos unidade. E aí também achamos que qualquer partido da esquerda que se junte com o partido da direita, a gente também não tem como fazer unidade. Esse é um tipo de unidade que não soma, diminui. Candidato, em cima dessas articulações e lembrando um pouco as eleições de 2000, que foram definidas para a Prefeitura do Recife por 5.000 votos. Quando se fala na pesquisa em 1%, às vezes as pessoas desprezam essa votação, mas pode definir esse percentual uma eleição voto a voto, no segundo turno. Essa definição do apoio do partido a uma das frentes, ela vem no plano estadual ou é o plano nacional quem define e recomenda as alianças? Olha, nós temos aqui uma direção regional que tem autonomia para decidir os rumos, né, da sua política. É evidentemente que em conciliação com a política nacional. É muito improvável, né, e a gente está aqui nessa disputa agora, porque acreditamos que é um projeto, um programa importante para a classe trabalhadora. Não estamos ainda trabalhando com a hipótese do segundo turno, de que posicionamento vamos tomar, né, porque tem a situação conjuntural, o processo eleitoral que vamos ainda, aí nesses 30 dias, levar, mas é muito provável que a gente tenha um posicionamento de não votar nem na Frente Popular e nem na Pernambuco vai mais longe, porque o Pernambuco não foi mais longe com o Armando Monteiro dentro do governo até pouco tempo e também a Frente Popular não governou para a classe trabalhadora nesses 8 anos. Certo? Então, as situações sociais que estão colocadas hoje em Pernambuco não nos deixam na opção de dizer que esses candidatos são as melhores ou vote no pior, no menos ruim, certo? Seria muito, muito negativo apresentar para a classe trabalhadora essas alternativas. Por exemplo, o PT hoje está chamando o voto no ex-patrão, né? Ex-patrão, entre aspas, porque hoje o PT diz que esse é um aliado importante, é um empresário diferente. E nós achamos que não. É um usineiro que por muitos anos atacou o movimento sem terra. Né? O PT fez há muito tempo atrás uma campanha dizendo que trabalhador vota em trabalhador e não em patrão. Então, contraditoriamente hoje, o João Paulo levanta a mão, e o Lula também, levanta a mão do Armando Monteiro como um grande aliado. Então, a gente não pode fazer isso com a classe trabalhadora. Candidato, ainda no programa de governo do PSTU, vocês se colocam ao lado como apoiadores das manifestações que ocorreram no ano passado, no meio do ano passado. Só que uma das características dessas manifestações, talvez não de todas, mas uma característica marcante delas, era a questão da negação dos partidos, isso. Da negação dessa forma de organização e de exercício do poder. Isso não é contraditório? Isso não é querer surfar na onda das manifestações? Mesmo que o PSTU tenha como propostas muitas das coisas que foram propostas pelas manifestações, mas o fato delas negarem a forma política partido não é uma coisa inoportuna? Vejam, o questionamento de junho do ano passado, a marcha de 100 mil, e eu tive o prazer de participar das marchas, né? Então, nós vimos o questionamento aos partidos, principalmente dessa forma de representação. Isso é o reflexo do desgaste da política como ela está sendo exercida hoje no nosso país e no Estado. Muita corrupção, mensalão, os camaradas ganhando muito dinheiro, enquanto votam um salário mínimo para a classe trabalhadora. Então, isso tudo tem questionamento. Não há punição para os deputados e parlamentares, que muitos deveriam estar presos, não estão.
Então, isso tudo levou a uma revolta, né? As nossas reivindicações da classe trabalhadora não passam por dentro do parlamento. Não tem um deputado, um vereador que defenda as nossas propostas. A gente é que tem que construir as nossas reivindicações nas lutas. Nesse sentido, o PSTU não é oportunista de jeito nenhum, porque nós estamos nos construindo nas lutas. Nós somos trabalhadores, né? Os companheiros estão lá na educação, estão na saúde, estamos localizados no transporte e a nossa luta é todos os dias. E o PSTU está localizado aí. Onde tiver luta dos trabalhadores, nós estamos lá. Estivemos agora recentemente na luta dos rodoviários, defendendo as reivindicações dos rodoviários e questionando a política do Estado em relação ao transporte e defendendo a melhor condição de trabalho, de vida para esses trabalhadores e para a população que também é trabalhadora no seu transportar todos os dias. Então, são essas nossas localizações. Quais são as propostas do partido para o transporte coletivo, especialmente o setor de ônibus, que foi um dos motivadores, tanto pelas manifestações do ano passado, como também durante a recente greve dos rodoviários, a população também levou para o debate a qualidade do serviço. Essa população não tem sequer o direito de ir e vir em determinados horários, né? Porque as pessoas não conseguem subir, as obesas ou as mulheres mais idosas, e descerem numa parada correta. Às vezes tem que ultrapassar por causa da lotação. Então, o direito de ir e vir está comprometido. Então, quais são as propostas do partido, de sua candidatura, para resolver isso aí? Então, em junho se dizia muito nas ruas que não era só por 20 centavos. De fato, não era só por 20 centavos. A gente via a juventude que levou bala de borracha nas ruas defendendo o passe livre. Depois a juventude foi e ocupou a Câmara dos Vereadores defendendo o passe livre. E até então o governo do Estado não garantia isso. Então a gente foi para as ruas para cobrar. E aí, para surpresa nossa, agora sai o passe livre para uma parcela da juventude pelo prefeito do Recife. E mesmo assim de forma muito limitada, porque só deu para 14 mil. O que é que nós defendemos? Que esse passe livre seja para toda a juventude estudantil e que não tenha limites. Porque os estudantes e os jovens precisam ter esse investimento do Estado. E é investimento, não é custo, porque vai ter um retorno depois. Essa juventude é que vai sustentar a nossa sociedade, vai levar adiante a economia. Então, é investimento. E nós queremos também o passe livre não só para os estudantes, para a juventude, queremos também para os desempregados, que as pessoas precisam se deslocar. Nós falamos de direito ao transporte. E os desempregados do Recife, que não são poucos, precisam ter essa garantia de ir e vir. E o Estado nem cogita essa possibilidade de um transporte para os desempregados. E é um custo muito alto. Eu já vi várias pessoas pedindo passagem nos ônibus, pedindo autorização ao motorista, que muitas vezes não pode dar, porque senão ele vai ser punido, o motorista vai ser punido. Então tem que ter uma política nesse sentido. O candidato anda de ônibus? Eu ando de ônibus. E quero dizer que vejo na janela dos ônibus muitos carros individuais com um motorista só, sem mais ninguém. Porque a política foi privilegiar o transporte individual. Porque eles precisam vender carros, as indústrias de automóveis, né? Então o governo investiu muito nisso e agora está numa encruzilhada. E nós estamos propondo o que como saída? Primeiro, melhorar a frota. Só tem 3 mil ônibus no Recife para atender uma demanda de 2 milhões de passageiros. O ônibus não é tão caro assim, mesmo assim é subsidiado e mesmo assim não se garante transporte novo. A maioria dos ônibus do Recife tem em média 7 a 8 anos já de rodados. Nós precisamos também ter ônibus com qualidade para que não haja lotação, porque além disso ainda tem o assédio às mulheres dentro dos ônibus e são as mulheres trabalhadoras que passam por isso. Nós queremos um transporte barato, defendemos uma passagem de R$1 no Recife. Eu vi aqui ontem o Paulo Câmara defendendo uma passagem única de R$ 2,15. Queremos um valor de R$1 e que seja com um funcionamento de 24 horas. Quanto custa fazer essas mudanças? O PSTU já pensou sobre como vai pagar, como vai financiar essa mudança no transporte público? Vocês falam, por exemplo, no programa em estatização. Isso. E essa estatização, o que é que entra no lugar? Primeiro, quanto custa para indenizar as empresas que vão perder o seu patrimônio?
Quem vai gerir essa frota é uma empresa pública? Tudo isso vocês já têm em mente como é que funciona e estimam quanto custa essa mudança? Sim, a gente acha que o transporte, primeiro, tem que ser investido transporte sobre trilhos, que é mais barato, inclusive, priorizar esse transporte. O que se diz é que o transporte sobre trilhos, na verdade, é mais caro, né? Chega a ser 4, 5 vezes mais caro do que, por exemplo, os corredores tradicionais de ônibus. Mas, enfim, eu queria Então, que o senhor... nós tivemos um debate amplo com os engenheiros, né, do Clube de Engenharia sobre isso. E, na verdade, o impacto do transporte rodoviário é muito maior, porque não se leva em consideração as estradas já construídas. Então, o transporte rodoviário é muito mais caro. O impacto é muito maior. E outra coisa, o transporte sobre trilho ele dura muito mais, transporta muito mais passageiros. Eu não sei se você sabe, mas o metrô do Recife transporta 370 mil passageiros dia. Imagina se a gente tivesse esse transporte para toda a área da região metropolitana do Recife. E eu perguntava aos engenheiros, é possível fazer isso? Eles dizem que sim. E é um transporte bem mais barato. Né? Então, a gente precisa ver outras alternativas que não só o transporte rodoviário. E outra questão, é possível sim, porque hoje o Estado gasta menos de 2% com o transporte público. A gente já fez um levantamento, inclusive nacional, do impacto dessas transformações e chega em torno de 3% do PIB. Isso é quase nada no orçamento do Estado. O problema é priorizar, de querer resolver a mobilidade urbana, porque hoje ela está muito vinculada ao transporte rodoviário, se faz muito viadutos, que dá em lugar nenhum, muitas vezes, como foi feito o da Caxangá, e não resolveu o problema da mobilidade com os BRTs. Então, a gente quer soluções que, de fato, resolvam. E é possível, e é barato, do ponto de vista do retorno social. Eu vou ter que fazer o nosso primeiro intervalo. No outro bloco eu retomo a palavra a Roberto. Antes de eu chamar o intervalo, eu preciso fazer uma justificativa. Na entrevista com os outros candidatos, a gente teve, além de mim, 2 entrevistadores. Hoje a gente só tem um, porque o nosso segundo entrevistado alegou um problema de saúde e não pôde vir. Então eu tenho que prestar essa conta também à sociedade, ao público que nos assiste. Então vamos lá, a gente volta em 2 minutos com a segunda parte dessa entrevista com o candidato Jair Pedro do PSTU. Até já. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso convidado de hoje é Jair Pedro, candidato ao governo do Estado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Também participa dessa entrevista Roberto Souza, que é jornalista e apresenta o Redator Comunitário aqui na Universitária FM 99.9. No bloco anterior, era a vez de Roberto perguntar, então eu passo a palavra diretamente para ele. Tudo bem. Eu ia fazer uma ponderação sobre o metrô. Muito Sim. útil, em termos de velocidade para a população e de locomoção, mas não tão confortável assim, candidato. O senhor sabe dessa realidade? Sim, sei. Estive agora recentemente também andando no metrô, mas no horário que eu fui, inclusive, não encontrei tanto impacto assim da superlotação. Mas isso tem a ver também com a falta de investimento mesmo no setor. Estava conversando, fiz uma visita recente aos metroviários e uma das coisas que a gente ficou sabendo é que eles não estão fazendo a manutenção correta desses metrôs, inclusive reaproveitando alguns materiais, né, algumas peças de outros metrôs já que estão parados para poder corrigir os que estão funcionando. Então a gente precisa priorizar de fato. Isso também tem a ver com o sufoco do transporte rodoviário que não está rodando. Então as pessoas tendem também a procurar muito esse sistema. Mas por envolver, isso não envolve risco de acidente, de segurança, não, candidato? Veja, não deveria ter sido formalizado uma denúncia para... Exatamente, eu acho que é fundamental essa questão da fiscalização das manutenções. A gente está vendo muito isso em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui também os metrôs param 3 vezes por semana em decorrência dessa falta de manutenção. Eu acho que os órgãos têm que fiscalizar sim,
e o Estado não está muito preocupado com isso, inclusive o governo federal também precisa dar uma atenção maior, porque pode, de repente, causar um acidente grave. Então, isso é muito importante. Por isso que o investimento, inclusive, nesse setor é muito importante, não só para esse que já existe, mas ampliar, para diminuir esse fluxo também, porque isso faz com que cause essa superlotação. E os ônibus, por não fluir, as pessoas também correm muito para o metrô. Então, tem que ser uma coisa coordenada para resolver. Candidato, queria lhe perguntar sobre a sua área, que é a saúde. O estado de Pernambuco, o senhor sabe melhor do que eu, está abaixo da média nacional no Índice de Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, o IDSUS. A média brasileira, uma nota de 0 a 10, a média brasileira é 5,47, que é muito baixa, e a de Pernambuco é mais baixa ainda, é 5,29. E a situação é muito mais delicada no interior, em certas regiões do interior do estado. Pergunto qual é a proposta do senhor para a melhoria da saúde e tenho uma curiosidade especial em relação ao modelo que vem sendo adotado das UPAs especialidades, que são modelos em que as unidades de pronto atendimento são administradas por fundações privadas. E o PSTU tem batido muito nessa tecla, se colocando contrariamente a esse modelo. Queria ouvi-lo sobre se no eventual governo do PSTU esse modelo permaneceria e o que é que vocês pretendem colocar no lugar. Veja, nós estamos insistindo de que a saúde tem que ser preventiva, fundamentalmente. A gente tem que cuidar das pessoas antes que elas cheguem no estágio máximo, que é a questão dos hospitais e mesmo das emergências. Os governos que têm passado nesse nosso estado têm focado muito na construção de hospitais, porque são equipamentos caros, transfere a construção, né, para as grandes empreiteiras, que são as financiadoras de campanha dos candidatos que são eleitos até então, como financiam até agora, né, as candidaturas aí majoritárias, que estão à frente. E a gente sabe que isso não vai resolver o problema de saúde da população. Você tem que investir em saneamento, por exemplo, vai evitar uma série de doenças, como mesmo as verminoses. As pessoas voltam muito com as crianças, consequência disso. Nós temos que investir em alimentação. A fome é uma das causas de grandes, né, adoecimentos, como é o caso da tuberculose, é uma doença da fome e das péssimas condições de moradia. Não é uma questão que você vai resolver com o hospital. Então, cuidar das pessoas nesse sentido, alimentar as pessoas, como muitas doenças que são combatidas com vacinas, né, porque tem a ver com a baixa imunidade. Então, prevenção é muito fundamental, é muito importante. Então, fazer postos de saúde com equipes, com concurso público, com salários dignos e com as 30 horas. Os profissionais estão pedindo redução da carga horária com um salário digno. E isso é muito importante. Por quê? Porque os profissionais da saúde estão adoecendo, porque ganham pouco, são obrigados a trabalhar 3, 4 empregos para poder ter um salário mais ou menos, porque o salário do Estado, ontem eu estava vendo a entrevista aqui de Paulo Coelho, ele não fala sobre isso, mas é em torno de R$1.000 o que um profissional de nível médio no Estado recebe, inclusive muito próximo do valor de algumas categorias de nível superior. Só os médicos que têm um salário um pouco diferenciado, e mesmo assim ainda é insuficiente o salário que é pago a um médico. Se você imaginar que ele está numa emergência atendendo uma pessoa politraumatizada, a pessoa que chegou de um acidente de automóvel todo fraturado, ou mesmo com problema de neuro para se resolver. Então, quando você imagina o estresse de uma emergência, aquela pessoa vai estar ali com as péssimas condições de trabalho, como a gente está vendo agora no Getúlio Vargas, né, um hospital rachado e com um grande perigo de cair. Então, esse tipo de saúde a gente acha que é ineficiente. A gente chama essa questão de UPAs e desses grandes hospitais que foram construídos e vão ser outros mais construídos, de saúde de vitrine. Porque a UPA, na verdade, não resolve o problema da saúde das pessoas. Você chega com a dor de cabeça, ele vai dar o comprimido para combater a dor de cabeça, ele não vai investigar a causa da dor de cabeça. E entrega ao IMIP, entrega à Santa Casa, equipamentos novos, e o IMIP não teve nenhum custo para isso. E recebe, para administrar uma UPA, de 10 a 20 milhões por ano. E para administrar os hospitais, de 40 a 50 milhões por ano. Então, é muito bom esse tipo de saúde que só dá lucro para quem está lá em cima.
Então, a gente quer uma saúde da população que resolva. As pessoas passam 3, 4 horas dentro de uma UPA durante uma emergência. A gente quer cuidar das pessoas antes que elas cheguem aí. A gente tem um caso agora que são os acidentes de moto. E a gente está fazendo, inclusive, uma denúncia porque são muitos acidentes que são acidentes de trabalho e que não são registrados aqui no estado de Pernambuco. Então, a gente quer combater isso também. Eu queria aprofundar um pouco essa questão das organizações com fins lucrativos ou sem fins lucrativos participando da administração da saúde. Há um estudo da PUC Rio Grande do Sul, os pesquisadores apontam para um risco enorme da privatização da saúde por aí. Vocês enxergam isso também, com esses números apontados? Há esse risco em Pernambuco? Como é que está essa situação aqui no estado? Há esse risco em Pernambuco muito grande. Nós temos agora cada vez mais um crescente nesse sentido. Cada hospital desse que está sendo construído, ou aqui onde estava sendo dito pela Frente Popular, pelo candidato, que vai construir mais hospitais no Agreste, no interior, no Sertão, e esses hospitais já nascem entregues a um setor privado para administrar. Por quê? Porque eles dizem que o problema é um problema de gestão. Então, a gestão pública é ineficiente, então entrega. E a gente sabe que eles não resolvem, porque é um trabalho de meta. As pessoas viram um número dentro desses hospitais. Então, você precisa atender tantos pacientes em tanto tempo. E aí você vai receber um valor tal. É essa a preocupação. Não é com a saúde, com o acompanhamento de forma humanizada as pessoas. E a gente precisa mudar essa lógica. Se você chegar hoje dentro de uma UPA, você vai ter 3 minutos para fazer um atendimento. E tem uma meta durante o dia. E tem uma pulseirinha que diz quem é prioridade e quem não é prioridade. Certo? Dependendo dessa pulseirinha, você pode passar 4 horas à espera. Os seletistas estão ligados ao Sindisaúde também ou a outra entidade? Outra entidade. O Sindisaúde só representa servidores públicos. E como é que está essa convivência entre seletistas e servidores da saúde? Não tem convivência. Isso é mais uma forma que o governo tem de desarticular a organização também da classe trabalhadora, porque cria uma série de regimes de contratação e decreta o fim do concurso público. Isso é mais um elemento que tem a ver com esse novo modelo gerencial de administrar. Então, ele ataca o serviço público, cria esses contratos seletistas. Esses contratos são indicados por políticos, vereadores, deputados, que já têm as vagas ali fatiadas. A gente defende concurso público e o fim do domínio das OS no serviço de saúde, com salários dignos. Certo? Então, nesse sentido, nós queremos buscar um salário, piso inicial da carreira dos servidores da saúde, o piso do DIEESE. Nós buscamos isso, que foi abandonado pelos... O governo tem feito concurso? Não tem feito concurso. Ele fez, o último concurso que ele fez foi em 2008, mesmo assim para os médicos, e mais para nenhuma outra categoria. E nós sabemos que na saúde a equipe é multidisciplinar. Então, a gente precisa, desde a pessoa da limpeza até o nível mais complexo, porque não se faz saúde sem esses outros setores. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, temos que valorizar todos igualmente, com carreira digna e que as pessoas tenham uma carga horária plausível para que não tenham que se matar no dia a dia dos plantões. Sem falar na sobrecarga, porque como a gente tem poucos profissionais hoje dentro da saúde, há uma sobrecarga muito grande e, consequentemente, um adoecimento dos profissionais. Jair, você é um dos poucos candidatos a governador, não só de Pernambuco, mas do Brasil, que se declaram de raça negra, que, aliás, na Justiça Eleitoral é cor/raça, então eles não se definiram em relação a qual conceito utilizar. São de 179 candidatos no Brasil todo, só 16 se declaram dessa forma. E você tem uma militância também nesse campo. Eu queria saber qual é a sua proposta de políticas específicas para o povo negro do Estado num governo do PSTU. Fundamental para nós é não criminalizar o povo negro. Nós tivemos agora, recentemente, no estado de Pernambuco, um desaparecimento que para nós foi muito simbólico, que foi o caso do Samambaia, negro, estudante da Universidade Rural de Pernambuco, e que simplesmente desapareceu, aparece depois dizendo que morreu afogado, mas com o cabelo dele cortado, expressão e marca da sua negritude.
Nós temos também uma capital e um estado em que os negros são 5 vezes mais, correm mais risco de serem assassinados do que um não negro. E dentro das estatísticas do Pacto pela Vida, isso não aparece, né? Tem 3.000 homicídios, você pode colocar aí, dando um corte racial, desses 3.000, 2.000, 2.500 são de negros e jovens, na faixa etária de 15 a 25 anos. E do sexo masculino. E do sexo masculino. Então isso é muito preocupante, porque o homicídio em Pernambuco ele tem cor, ele tem raça, certo? Temos que marcar isso. A outra questão é, os negros são a maioria dos desempregados, os negros são a maioria daqueles que andam a pé, né, dentro daquele 1 milhão que já foi aqui denunciado, que andam a pé em Recife, a maioria são negros. E são aqueles que estão excluídos da cultura, dos espaços de lazer e que são maioria dentro dos presídios e dos reformatórios, né? Essas prisões da juventude que tem aí, porque não tem política para sustentar. Então, eu tenho orgulho de dizer de que sou negro. No Nordeste só são 2 candidatos que se declaram negro. É uma ironia, inclusive. A maioria da população do Nordeste é negra, mas é isso, porque as pessoas precisam marcar. Isso é uma herança, inclusive, da escravização, né? As pessoas negam a sua identidade porque têm medo de se identificar como negro, porque tem direitos. Mas, nesse sentido, né, o senhor propõe alguma política específica para o povo negro? Por exemplo, o exemplo que eu dei, inclusive em outro programa aqui com outro candidato. A Universidade Estadual, a Universidade de Pernambuco, tem cota para estudantes de escola pública, mas ela não incluiu esse recorte racial na sua política de cotas, assim. Alguma coisa nesse sentido? Vocês têm propostas específicas para o povo negro, nesse sentido, assim, de políticas que cabem ao governador, que cabem ao Poder Executivo Estadual? Sim, veja, a primeira coisa para nós é defendemos cotas como uma política parcial. Ela não vai resolver o problema, porque nós defendemos o fim do vestibular, na verdade. Nós queremos que o estudante que vem de escola pública ele tem as vagas garantidas na UPE, independente de vestibular. A gente sabe que o vestibular é um funil para excluir, em especial, a classe trabalhadora da universidade. A Argentina não tem vestibular, na França não existe vestibular, então a gente não está inventando a roda. Isso é algo possível de se aplicar. E a gente sabe também que o vestibular é para alimentar uma máquina dos cursinhos, que ganha muito dinheiro com isso, e aquela máquina também que faz as provas. Então, a gente acha que isso é uma forma de exclusão. Então, a gente não só quer, nesse momento, garantir as cotas, mas também ampliar as vagas para que o povo negro possa ocupar. Nas universidades federais, inclusive, se tem uma aplicação de cotas, mas ela restringe. Porque você imagina, a gente tem uma população aproximada de 60% da população do Recife, de Pernambuco, que é negra. Mas o número de vagas que ele vai ter lá é de 20%. 40% está fora. Então, o que nós queremos? Que essa universidade federal, que ela é pública, tenha vagas para quem vem das escolas públicas, que ela hoje é dominada, né, pelos alunos que vêm de escolas privadas, daqueles que podem pagar. E o pior, agora as vagas são repartidas pelo Brasil todo com esse novo sistema do Enem, né, e do SISU. Então, qualquer aluno do Brasil pode concorrer às vagas aqui da Universidade Federal de Pernambuco e da Rural. Então, isso também restringe ainda mais o acesso aos negros e negras, que já vêm de uma educação de baixa qualidade. Candidato, a gente tem que fazer o nosso intervalo. Na volta do bloco, eu passo a pergunta de novo para Roberto Souza. A gente volta em 2 minutos com a última parte da entrevista com o candidato Jair Pedro, do PSTU. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta. O nosso convidado de hoje é Jair Pedro, que é candidato ao governo do estado pelo PSTU.
Quem participa também dessa entrevista é Roberto Souza, que é jornalista e apresenta aqui na Universitária FM o programa Redator Comunitário. E é Roberto quem faz a pergunta agora na abertura do nosso terceiro bloco. Obrigado, Aimone. Falar agora de um tema ligado a quem está privado de liberdade e respectivas famílias, né? Candidato, Pernambuco tem uma população carcerária superior a 20 mil pessoas, e aí envolvendo os apenados e os presos provisórios. O senhor visita presídios e penitenciários em Pernambuco? E se visita, qual o diagnóstico para esse setor? Quais são as soluções para a superpopulação, enfim? Eu já estive no Aníbal Bruno, né? E é duro porque não existe nenhuma política no sentido efetivo da recuperação. Conversei um pouco com os agentes penitenciários, né? As lideranças sindicais trabalham diretamente com esse setor e eles estavam dizendo uma coisa que é muito interessante. Disse, olha, é muito comum a gente ver o pessoal retornar, ser reincidente. Então, a gente está sempre prendendo as mesmas pessoas. Solta hoje, daqui a 2 anos ou 1 ano, a gente já está trazendo essa pessoa de volta. Isso significa que esse sistema está falido. Então, a gente precisa, de fato, investir em políticas sociais, evitar a impunidade também, né? Os crimes hediondos têm que ser, de fato, duramente combatidos, mas temos que ter uma política efetivamente de recuperação desses crimes. E evitar também, e aí passa pela justiça, esses casos das pessoas que ficam presas, muitas vezes sem ter cometido crimes, e o processo fica lá, demora anos, e depois vem se descobrir que a pessoa é inocente. Ou senão, os provisórios ficam muito tempo na cadeia e muitas vezes também o crime são crimes muito pequenos, né? O cara foi lá no supermercado e roubou lá um chocolate ou mesmo um garfo, um talher e ele vai preso. É roubo, mas não pode ser comparado no mesmo patamar de um camarada que matou uma pessoa, que estuprou uma outra. Certo? Então, eu acho que são coisas que precisam passar para uma reavaliação. E não pode ser que a nossa política central seja construir presídios, porque dá a impressão que nós estamos esperando sempre o aumento de criminosos no nosso estado. E cada vez mais há um investimento. Isso é possível fazer. Também eu vi uma outra situação fora do país, aqui do estado, em que estava se fechando presídios, porque as pessoas tinham uma condição social tão boa que não voltava a reincidir no crime. Então, acho que é um caminho que a gente tem que utilizar. E, evidentemente, como eu disse, né, não se pode prender a pessoa apenas pela aparência. Eu falei aqui da questão de que a maioria desses 20 mil presos que estão lá colocados são negros e negras, muitas vezes porque se desconfia que ele é bandido, né? É isso. Eu queria trazer um pouco da participação do público, que participa por telefone e também pelas redes sociais. A primeira participação que eu vou ler é de Edilson Lima, que é do bairro do Ipicep, e ele pergunta ao candidato se ele não acha um erro estratégico manter a sua candidatura. Ele questiona, isso não ajuda mais do que atrapalha as candidaturas da Frente Popular de Pernambuco e Pernambuco vai mais longe? Olha, a nossa proposta aqui é apresentar uma alternativa para a classe trabalhadora. Eu não sei qual é a localização social do Edilson, mas eu acho que aqui a gente tem que tirar todos os obstáculos que impedem a classe trabalhadora de melhorar suas condições de vida. Então, nesse sentido, se a gente puder tirar a Frente Popular do governo e a Pernambuco vai mais longe para colocar um governo da classe trabalhadora, nós vamos fazer esse esforço. Porque quem está atrapalhando, na verdade, a nossa ascensão social, uma melhor qualidade de vida, são exatamente essas duas frentes que estão aí colocadas hoje há muitos anos no governo do Estado. Denildo Américo, que é de Maranguape 2, qual a posição do candidato em relação aos terminais de integração, já que os mesmos encontram-se em condições precárias? A gente falou um pouco sobre transporte no primeiro bloco. Isso. Eu acho que é importante que a gente descentralize isso, né? Acho que é importante que as pessoas tenham direito à passagem tranquilamente, sem precisar se concentrar em terminais integrados. O que a gente precisa integrar é o modelo de transporte coletivo com o metrô, que hoje não existe no estado como um todo. Então, primeiro, fazer essa integração e com os modais, né, que a gente também quer fazer ciclovias com segurança, não é só ciclofaixa no centro da cidade,
mas garantir isso em toda a região metropolitana e, ao mesmo tempo, possibilitar que as pessoas possam pegar seu transporte perto da sua casa, ir e vir tranquilamente, sem precisar se concentrar nessas integrações que achamos que é um erro completo, né? Se traz modelos de fora para Pernambuco e que não resolvem os problemas. Fábio Cardoso, da Vila Cardeal Silva. Por que o PSTU é tão radical e não se coliga com nenhum outro partido? A gente também falou um pouco sobre isso no nosso primeiro bloco, né? Nós não somos radicais, nós buscamos a unidade. E nem sempre estar junto com o outro pode nos ajudar, às vezes atrapalha. No nosso caso aqui, buscamos uma unidade com o PSOL, buscamos uma unidade com o PCB, mas não foi possível, não depende só da nossa vontade. Nós queremos unir a classe trabalhadora, isso é um esforço, é uma construção social, histórica. Tem a pergunta também de José Bento, que é de Jaboatão. O PSTU tem algum projeto para melhorar o atendimento das UPAs? Outro tema também que a gente tocou brevemente, né? Veja, essa política de UPA, né, insisto, é uma política de vitrine. Nós queremos postos de saúde com profissionais qualificados, com ortopedistas, com clínicos, pediatras, com atendimento humanizado. As pessoas têm o direito a ser atendido por 15 minutos. Nas UPAs são 3 e muito rápido. E não resolve o problema. Nós queremos resolver, criar também laboratórios, setores que resolvam o diagnóstico, que isso demora muito, e diminuir o número de meses, né, em relação às consultas, que também demoram demais. Então, tudo isso tem que fazer com uma rede articulada, que não é só UPA. UPA é emergência. E nem todo mundo está na emergência. Então, é um complexo de coisas. E evitar também que as pessoas estejam na emergência, com as prevenções. Eu vou ler mais uma. Tem a de Almira Pequeno, que é sobre as modificações que o senhor implementaria nos presídios do Estado. A gente já falou acabou de falar sobre isso, né? Acho que essa pergunta já foi respondida. E, por fim, tem a de Roseli Siqueira. Roseli Siqueira, de Tegipió. Parabeniza a participação de Roberto Souza no nosso debate. E pergunta o que o candidato acha do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva pela reforma política. Olha, nós nos posicionamos contrário a esse plebiscito por uma questão simples. Ela se coloca como uma pergunta muito abstrata. Você concorda com a constituinte popular soberana da reforma política? O que nós defendemos, na verdade, é um conteúdo, porque só está a forma aí. Que reforma política nós vamos defender concretamente? Nós defendemos, por exemplo, a redução do salário dos deputados, dos senadores. A população concorda ou não com isso? Nós defendemos que o fim do financiamento público privado de campanha das empresas. Nós defendemos o fim do voto obrigatório. Isso está no conteúdo desse plebiscito? Não está. Então, por isso que nós nos posicionamos contrário. E outra coisa, quem vai fazer essa constituinte depois? É o Collor, é o Renan, é o Sarney que estão lá? São esses deputados e federais e senadores que vão ser eleitos agora, com o financiamento de empresas privadas, que vão fazer essa constituinte? Nada desse conteúdo é colocado nesse plebiscito. A população precisa estar atenta a isso. Falar um pouco sobre educação. Toda eleição o professor fica com aquela síndrome do trabalho vazio, né? De que vão falar de novo no salário, no piso. Foi estabelecido um piso que alguns governos cumprem, outros não, alguns prefeitos cumprem, outros deixam de cumprir. Os candidatos estão apontando pisos para o professor do Estado. O PSTU também aponta um valor ou quer fazer uma rediscussão, quer fazer um debate mais aprofundado sobre a educação no Estado? Nós vamos fazer um debate mais aprofundado, vamos reavaliar totalmente a política de educação do Estado de Pernambuco. Primeiro, ele decretou o fim do concurso público no Estado. São 18 mil professores contratados e muitos desses professores já com a faixa etária de 40 anos ou mais. E é interessante dizer que muitas professoras se reivindicam como negras também. Tem pesquisa recente sobre isso. Veja, o Estado diz que paga um piso, estava dizendo aqui ontem o candidato da Frente Popular, que o Estado paga o piso, foi o primeiro a pagar o piso. Como é que ele pagou esse piso? Ele acabou com uma gratificação chamada POD-GIS, que é uma reivindicação até hoje da categoria da educação.
Ele incorporou a gratificação para transformar no piso. Com isso, diminuiu em 50% o salário dos professores. Congelou o plano de carreira dos professores. Os professores adoecem no seu local de trabalho e criou um sistema de metas. Isso não resolveu e não está resolvendo o problema da educação no Estado, né? As escolas estão caindo pelo teto. E outra questão, ele fala muito da escola integral. Mas o que é a escola integral que ele está oferecendo e dizendo que vai dobrar salário? Dobrar salário é com gratificação. O professor tem um piso de R$ 2.000 e ele vai dar uma gratificação de mais R$ 2.000. Isso não é salário. Porque a pessoa se aposenta, esses R$ 2.000 que ele dá a mais, ele não vai levar para a aposentadoria. Então, é um salário precário. A gente vê muito isso na Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal chega com um salário lá de 10 mil, 12 mil, mas quando você vai ver o salário base do professor, é R$ 2.000. Ele não leva aquela gratificação para a aposentadoria. Então, a gente quer fazer um debate com seriedade, abrir concurso. A gente tem uma companheira que é formada em História, se formou agora recentemente em História, e não consegue entrar na rede estadual de ensino porque não tem concurso público. Entende? Então, a gente precisa ter concurso público, salário digno. Esse piso que está se falando tanto é um piso inicial. Nós queremos que esse piso seja para o piso do DIEESE inicial na categoria, para iniciar a conversa, porque o professor não pode ganhar o que está ganhando hoje. Muitos professores estão sofrendo com esses baixos salários. Nas escolas integrais está acontecendo um outro fenômeno também engraçado. Se a professora, por exemplo, engravidar, ela perde a gratificação. Porque ele dobra o salário do professor, mas perde a gratificação se afastar por estar gestante. Um professor que faltar, ele é descontado também duramente na sua gratificação. Então, esse tipo de modelo não serve. E o mais grave, ao transformar uma escola normal em escola integral, o governo reduz 3 turnos em 1. O que é que acontece com esses 2 turnos? Ele fecha turmas e muitas vezes fecha a escola. Os alunos ficam sem turma, sem série e sem escolas. Então, hoje já tem 200 mil alunos sem matrícula no estado de Pernambuco. Isso não foi dito ontem aqui na entrevista, mas é isso que está acontecendo no dia a dia. Escolas fechando porque o governo não tem mais interesse em atender o ensino fundamental. Está passando isso para a prefeitura. E outra coisa que está acontecendo com os professores também. Se você passa para a prefeitura, você não é beneficiado com o plano de carreira, porque está a serviço da rede municipal. Até hoje o governo não resolveu. Os professores estão nessa luta até hoje. O Sintep está tendo várias negociações com o governo do estado para resolver esses problemas e até hoje não resolveu. Então, a escola integral que o governo está oferecendo não é a redenção da educação, muito pelo contrário. É uma educação que está voltada apenas para atender as demandas das empresas que estão sendo instaladas hoje no estado. Por isso que se fala muito em Pronatec. Hoje se fala muito de educação tecnológica, de escolas técnicas aqui no estado, mas abandonando totalmente a educação universal, que para nós é muito importante para a nossa juventude. Candidato, o nosso tempo já está quase no final. Eu queria fazer uma última pergunta sobre o meio ambiente. Eu senti falta desse tema no programa do PSTU, que está disponível no site do TSE. Alguns dados sobre Pernambuco. Temos apenas 3% da Mata Atlântica original no nosso estado. No Brasil, mais da metade da Caatinga, que é outro ecossistema importante, foi desmatada. E em Pernambuco, menos de 1% está em área protegida. E alguns dos principais polos econômicos do nosso estado, como o Complexo de Suape, como o Polo Gesseiro lá no interior, tem um passivo ambiental muito alto. Queria saber qual é a sua política ambiental, qual é a política ambiental que o senhor propõe em nome do PSTU e em relação a essas áreas de conservação, o que é que vocês pretendem fazer também? Veja, preservar o meio ambiente depende muito de você combater essa sede pelo lucro. Porque quanto mais as empresas crescem dessa forma desenfreada, como acontece aqui em Pernambuco, mais destrói a natureza. Exemplo, a fábrica da Fiat que está sendo construída agora em Goiânia. Destruiu ali uma série de meios, para poder se instalar aquela fábrica. Em Suape foi a mesma coisa. Muitos mangues e praias daquela redondeza foram afetadas com a obra de Suape. É o caso do Via Mangue aqui.
E é o caso também das obras que estão sendo construídas no interior de Pernambuco. Então a gente tem que pensar um projeto de crescimento numa outra lógica, que não seja a lógica da utilização dos recursos naturais de forma desenfreada e sem controle, porque isso termina tendo um impacto muito grande no meio ambiente. Então isso requer um projeto que repense isso, que não explore demais a natureza e que a gente veja maiores impactos no benefício à população e, ao mesmo tempo, visando um outro modelo de sociedade, porque não tem saída para o meio ambiente dentro do capitalismo. É ilusão quem pensa que vai ter sustentabilidade, porque a sustentabilidade vai ser só para os grandes empresários. Então, quem fala em sustentabilidade, a gente está vendo aí. Cada dia a Amazônia foi privatizada, está sendo mais, agora Belo Monte está destruindo todo aquele biombo daquela região, e aqui essas obras que estão sendo construídas também estão destruindo a natureza como um todo. E nós queremos preservar o que ainda existe, e vamos ter política nesse sentido. Ok, agradeço a presença do candidato Jair Pedro, agradeço também a participação de Roberto Souza. O Opinião Pernambuco termina aqui. A nossa série com os candidatos ao governo ainda continua. Segunda-feira a gente vai conversar com o candidato Pantaleão, que é do Partido da Causa Operária, o PCO. Muito obrigado por assistir e até o próximo programa.